Meus amigos, a gente continua em Brasília e falando ainda sobre assuntos econômicos, porque o presidente Lula reclamou da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 10,5% ao ano. Quem chega agora no 3 em 1 é o André Anelli, que tem detalhes sobre a manifestação do presidente. André Anelli, o que disse o presidente da República sobre a decisão a respeito da taxa de juros? Oi, Kobayashi, muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula se manifestou pela primeira vez hoje, depois então que o Banco Central manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano. Lula se mostrou mais uma vez insatisfeito com a decisão e acusou os bancos privados de preferirem ganhar dinheiro com a alta taxa de juros em vez de oferecerem crédito. Em outro trecho dessas declarações, Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a quem ele se referiu como esse rapaz, e também questionou a autonomia da autoridade monetária. Lula comparou Campos Neto a Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central entre 2003 e 2010. E lamentou o fato de não ter mais o poder de trocar o presidente da autarquia como tinha no passado. Foi uma pena que o Copom manteve, porque quem está perdendo com isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Porque quanto mais a gente pagar de juro, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. E isso tem que ser tratado como gasto. Logo depois da decisão de ontem, o Comitê de Política Monetária emitiu um comunicado em que defendeu a existência de uma elevada incerteza sobre a flexibilização da política monetária nos Estados Unidos e sobre a velocidade de queda da inflação em vários países. Ainda segundo essa nota, internamente, o que preocupa são os indicadores de atividade econômica, especialmente de mercado de trabalho, que apresentam, de acordo com o Banco Central, dinamismo maior do que o esperado. Por fim, o documento justifica que as dúvidas sobre o desenvolvimento futuro dessas situações demandam maior cautela na condução da política monetária e, consequentemente, a manutenção da taxa básica de juros. Mesmo diante desse parecer técnico, Lula afirmou que a decisão do Copom prejudica o país. O Meirelles tinha autonomia comigo tanto quanto tem esse rapaz de hoje. Só que o Meirelles era uma pessoa que era um cara que eu tinha o poder de tirar, como o Fernando Henrique Cardoso tirou tantos, como outros presidentes tiraram tantos. Aí resolveram entender que era importante colocar alguém, sabe, que tivesse um Banco Central independente, que tivesse autonomia. Ora, autonomia de quem? Autonomia de quem? Autonomia para servir quem? Autonomia para atender quem? E a gente acabou ouvindo, então, o presidente, mais uma vez, fazendo essa comparação entre o atual presidente do Banco Central, que é Roberto Campos Neto, e na primeira gestão dele, no Lula 1 e também Lula 2, Henrique Meirelles, que acabou ocupando, então, a presidência do Banco Central entre 2003 e 2010. Essas declarações do presidente Lula foram dadas em entrevista à Rádio Verdinha do Ceará. E essa crise do executivo ganhou mais um capítulo essa semana com uma ação na justiça apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, contra Roberto Campos Neto. O presidente e também o partido, na verdade o partido do presidente, tem acusado Roberto Campos Neto de uso político do cargo e pede que ele seja proibido de fazer manifestações políticas. A gente relembra que Campos Neto foi homenageado e teve um jantar com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, o que acabou irritando o próprio presidente Lula e os apoiadores mais próximos. Kobayashi. Aí, André Anelli trazendo todos esses detalhes, a reação do presidente da República a respeito da decisão do Banco Central e do Copom de manter a taxa de juros. Obrigado, viu, Anelli? Por aqui eu quero a opinião dos nossos comentaristas. Ô Segré, essa decisão vem na sequência de diversas críticas do presidente a esse cidadão ou a esse rapaz agora, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Uma acusação, inclusive, de uso político da máquina, né? Comparado, inclusive, ao Sérgio Moro. Eu quero saber o seguinte, como a decisão foi unânime, o que dizer a respeito dos demais que votaram junto com o Campos Neto? O Galípolo aí também agiu politicamente, então? Gustavo Segré. Então,
Tem, às vezes, afirmações que, definidas por pessoas qualquer, nesse caso o presidente, que menciona esse rapaz como parece ser uma pessoa despectiva que, em função da sua curta idade, não estaria sabendo o que ele faz. Essa é a minha interpretação. O presidente não foi muito claro. Tem muita gente muito jovem que tem muito mais talento, conhecimento e aptidões, e não tem a ver com a idade, tem a ver com os estudos, a sua prática, a sua experiência. Como a definição do Copom foi unânime, nesse caso o presidente está sendo negacionista, porque teve especificamente o voto de 8 diretores, mais o presidente, o Campos Neto, são 9 pessoas técnicas que concluíram todos, inclusive aqueles que foram colocados pelo presidente Lula, que era melhor estabelecer a manutenção da taxa Selic em 10,5. Me chamou a atenção, confesso, eu pensei, e ontem afirmei isso aqui no 3 em 1, que poderia ser com votos divididos ou inclusive com uma redução de 0,25. Eu errei, mas quando você tem uma questão técnica de unanimidade, é que não tem discussão técnica no meio. Não tendo discussão técnica, qualquer outra discussão é política. E a que o presidente está fazendo é uma discussão política. Eu, pessoalmente, e sei que muita gente pensa igual, nós ficamos muito felizes de que o presidente não tenha autonomia hoje para tirar o presidente Campos Neto. Porque se fizesse isso, os indicadores econômicos do Brasil iriam para o espaço. E não de uma forma boa, ao contrário, de uma forma ruim. Então, quando o presidente colocou a Henrique Meirelles, devemos lembrá-lo, ele talvez não lembre desse fato, a taxa Selic, com uma inflação inclusive menor, chegou a estar em 26,5 no primeiro mês, depois desceu para 25,5 e ele não fazia nenhum tipo de reclamação. Talvez não faça reclamação porque ele foi quem colocou o presidente. Uma conclusão final. Não tem nada a ver essa questão de maior taxa de juros em função de diminuição, porque o principal tomador de crédito é o Estado. Ô Zé Maria, aí em Brasília já se sabe, já se discute, se ventila os motivos que levaram a uma votação unânime, a todos votarem junto com o presidente Campos Neto, inclusive aqueles indicados pelo governo? São os fundamentos, né? Apesar de serem indicados politicamente, os diretores do Banco Central têm responsabilidade e têm convencimentos e olharam o momento, os deputados que conversam com diretores e até com o presidente do Banco Central voltam dizendo que há um entendimento de que a economia internacional não está num bom momento e principalmente aumento de juros nos Estados Unidos e que é preciso sim tomar cuidado. Queria falar sobre a indicação do Henrique Meirelles. O presidente Lula, no seu primeiro mandato, foi o primeiro presidente do Brasil a colocar o Banco Central autônomo ou quase independente. E mais, uma nomeação política. Henrique Meirelles tinha acabado de ser eleito deputado federal, o deputado federal mais votado pelo estado de Goiás. No microfone do Zé, é isso? A gente está com um probleminha no seu microfone, Zé, a gente já resolve aí contigo por aqui. Já resolvemos. José Maria Trindade pode concluir. Isso. Aí ele era deputado federal, mais votado do Goiás. E o então primeiro mandato Lula falou, não, pode ir para o Banco Central, que eu garanto que você não será demitido. Foi a promessa. E aí ele renunciou ao mandato parlamentar, que tinha acabado de ser eleito. Então ele ganhou estabilidade por 4 anos. Era a promessa, né? E logo depois acharam uma saída que Lula não teve lá atrás, que foi transformar o Banco Central em ministério. Houve um momento que o Banco Central virou ministério exatamente para dar estabilidade jurídica ao presidente do Banco Central, respondendo o Supremo Tribunal Federal. Mas poderia ter feito isso. Pois bem, e o PT votou pela autonomia do Banco Central. Era uma discussão antiga do próprio PT. E, no mais, são as regras do jogo. O presidente Lula pode nomear Dilma Rousseff, que é presidente do BRICS, né, como presidente do Banco Central, e o próximo presidente da República, se for um adversário de Lula, terá que engolir Dilma por 2 anos. Isso que me disse foi um diretor do Banco Central falando comigo exatamente dessa possibilidade, ou seja, são as regras do jogo. E a resposta a falas assim contra o presidente do Banco Central vem do mercado financeiro. Logo depois dessa entrevista, o dólar subiu de preço. Muito bem, o Fábio Piperno.
isso tudo aí deixou de ser uma discussão agora a respeito da taxa de juros, se está alta, se está baixa, se está adequada ou não, e passou a ser, inclusive, uma discussão sobre a própria autonomia do Banco Central. Essa discussão voltou à pauta novamente. Você concorda com o presidente da República de que não deve ter essa autonomia do Banco Central, Fábio Piperno? Em relação a isso, eu discordo. Agora, eu queria chamar a atenção para duas coisas que eu citei aqui ontem. Citei uma delas pegando de uma entrevista do Winston Fritz, que foi presidente de política econômica do governo Fernando Henrique, dizendo que as taxas de juros hoje, elas têm muita relação com a taxa de juros dos Estados Unidos em 5,5%. Então, aqui no Brasil não se pode realmente fazer um movimento de queda brusca, porque o Brasil se tornaria menos interessante. Agora, ele discorda da história, né, de que no Brasil tem que ficar alto porque há um desarranjo fiscal e tal. Isso é um detalhe. O outro que eu citei aqui, a questão do emprego. Parece que o presidente do Banco Central e os diretores ligados a ele não se conformam com o fato do nível de desemprego do Brasil ter sido reduzido. Eles consideram esse mercado aquecido. Essa é uma discussão técnica também. São opiniões diferentes, não há consenso nisso, mas eles, como muitos outros economistas que toda hora dão entrevista por aí, eles consideram o fato do mercado de emprego no Brasil estar, na avaliação deles, aquecido, um fator de preocupação, porque alimentaria a inflação. Eu concordo que se o desemprego tivesse em 4%, 5%, isso poderia sim gerar uma corrente inflacionária, mas ainda infelizmente, aliás, estamos longe disso. O desemprego está em 7,5%, 7,6%. Agora, o placar de 9-0 tem mais a ver com o acordo interno. Veja, nas 3 últimas reuniões, isso é talvez inédito na história do Banco Central, o Banco Central tomou 3 decisões diferentes. Corte 0,50, corte 0,25 e agora manter. No último, foi aquele famoso placar de 5-4. Isso é uma mensagem muito ruim. É muito provável que entre eles, então vai ganhar esse ponto de vista? Então vamos todo mundo, até os contrários, nos alinharmos a isso para não passar uma mensagem ruim para o mercado. Alan Gani, para fechar, meu amigo, você que prevê todos os dias pela manhã como decidirá o Banco Central e o Copom neste caso, e aí, o que você acertou e o que você errou, Alan Gani? Olha, eu acertei que seria manutenção em 10,5 e errei no placar. Eu achei que seria 5-4, não foi 9-0. Concordo tanto com o Segré quanto aqui com o Piperno. Foi um 9-0 indica que é algo técnico, né? O cenário de fato piorou. Não é só juros elevados nos Estados Unidos que potencializou uma alta do dólar, e o dólar aí mais alto tem impactos na inflação, mas é claro, e sutilmente o comunicado fala isso, sutilmente para não comprar mais briga com o governo. Aliás, é o governo que compra a briga com o Banco Central, mas há uma piora, sim, do lado fiscal, que enfraquece a política monetária, que traz mais pressões inflacionárias. Você concorda com essa menção ao emprego? Já vou te falar do emprego. Agora, só em relação à segunda parte que o Piperno trouxe, de fato, talvez um 5-4 gerasse margem para aquela interpretação do que os 4 diretores, né? Na hora que saísse ali mais 3 diretores, então teria uma maioria indicada pelo Lula e aí seriam mais lenientes com a inflação, então poderia ser uma sinalização ruim. Houve um acordo entre eles para tentar acalmar o mercado. Talvez o 5-4 o mercado estaria mais nervoso. Em relação à questão do desemprego, que você me questiona, o Piperno, não é só isso, é porque tem pouca ociosidade, e pouca ociosidade pode trazer mais inflação.